Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do curso básico de Python. Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre as estruturas de repetição em Python, que são aquelas estruturas que executam várias iterações e em cada iteração um código é executado. Essas estruturas de repetição, elas podem ter dois tipos em Python, e a gente tem também alguns subtipos que nós vamos explicar. O primeiro tipo dessa estrutura de repetição é o laço for. O laço for ele vai executar uma quantidade definida de iterações baseado em algum critério que vai governar como essas iterações são formadas. Por exemplo, eu posso colocar para cada item em uma lista 1, 2, 3, 4. E aí eu boto dois pontos, inicio uma nova linha indentada, ou seja, essa linha ela está associada ao laço for que vem antes dela. E eu posso colocar aqui nesse item, eu vou imprimir print item mais 1. E aí a gente vai ter a nossa estrutura de repetição, ela vai iterar por cada um desses itens. É interessante observar que nesse laço for, muito comumente, tem que se utilizar um novo tipo de dado, que são os intervalos, ou seja, range. A gente pode definir um intervalo da seguinte maneira. A gente pode ter item em range, nesse caso a gente digita a palavra range em inglês, que quer dizer intervalo, e a gente pode colocar a estrutura início, fim e passo. Ou nós podemos colocar simplesmente o número de elementos que queremos e ele vai partir do zero até aquele elemento, sem incluir aquele último elemento. Então, se eu coloco, por exemplo, range 5, ele vai colocar 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, 5 elementos. Então, o que eu posso fazer? Print. Se eu colocar item, você vai ver que ele vai imprimir do 0 ao 4. Ok. Essa estrutura de range ela é muito interessante porque ela permite que nós executemos códigos iterativamente de uma maneira muito simples. E a gente pode também colocar esse range ao contrário. Como seria isso? For item in reversed, a gente usa a palavra reversed, né? No caso range, e aí a gente coloca 5. Como que esse range vai agir agora? Ele vai colocar de 4 para 0. Tudo certo? Isso é muito interessante quando você quer iterar em alguma lista e você quer ir removendo os itens. É sempre legal você ter essa contagem de trás para frente. Porque quando você está iterando, acaba iterando, às vezes você elimina um item e os próximos eles passam a ter um índice menor. Então isso pode causar confusão nas listas. Vamos ver um exemplo. Então eu vou colocar uma lista igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vamos colocar esses 10 números. Eu vou fazer o seguinte, eu quero remover os itens que são, que tem número par. Eu quero remover os itens que são par. Como eu colocaria? For item in lista, eu vou colocar if, certo? A gente está utilizando somente números únicos aqui, então não teríamos problema nesse caso. Então eu vou colocar if, nesse caso, o número, né, item, dividido por 2, se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, certo? Ou seja, se ele é par, o resto da divisão dele por 2 é 0. Então, eu vou ter lista.remove item. Vamos ver como que isso vai agir. Aqui nós temos nossa lista, a gente tem 1, 3, 5, 7, 9. Só mantivemos os nossos pares. Vamos ver agora um caso em que isso pode dar problema. Então, a gente vai pegar, ao invés de ser por aí, a gente pode colocar para aí em range len lista. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um range que vai do 0 até o tamanho da lista. Então, o tamanho dessa lista, no caso, é 10. Ele vai do 0 até o 10º número, que seria partindo do 0, que seria o 9. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual a nossa lista. Eu vou colocar o seguinte.
se lista, agora eu estou acessando por índice, certo? E aí eu vou colocar remove lista i, ok? Vamos ver que isso daqui pode ser que dê problema. Deu problema. Por que que deu problema? Porque eu fui na minha lista, no primeiro índice, removi o primeiro índice, certo? Então, o 0 dividido por 2 tem resto 0. Perfeito, atendeu a minha condição. Agora que atendeu a minha condição, eu removi o item 0. Isso fez com que o item 1 passasse a ser o novo item 0 da minha lista. Então, quando eu colocar item 1, eu já vou estar passando para o 2. Vai atender a condição. Beleza. O item 3, que ele seria... Eu já tinha removido 0. Já removi o 2. Esse daqui, o 3 passa a ser o segundo item da minha lista, que ele tem índice 2. E a minha lista está diminuindo o índice. Só que aí o que acontece? Quando eu chego em um determinado ponto, a minha lista já não tem mais aquele comprimento. Então, isso significa que eu vou ter o índice menor do que eu deveria ter. Olha em que índice que isso aconteceu. A gente tem aqui no quinto. Por quê? Olha o tamanho da nossa lista agora. A gente já tinha removido, mas deu problema. Por que que deu problema? Aqui e em cima não, apesar de termos chegado até o fim da lista. Porque à medida que eu vou removendo, eu vou buscando eu vou tentando acessar um valor e esse valor já se tornou um valor anterior. E isso prejudica a leitura da minha lista. Então, eu vou ter um erro se eu fizer desse jeito. A solução, reverse. A gente usa o reverse, que ele vai pegar de trás para frente. Então, quando eu elimino o 9, os anteriores não vão mudar o índice. Digamos assim, que eu elimine o 8, né, que é o primeiro. Os anteriores não vão mudar o índice. Aí eu elimino 6, os anteriores não vão mudar o índice. E assim por diante. Então, isso daqui é uma boa prática para evitar problema. Aqui não conseguiu, não houve problema e tivemos a nossa lista corretamente feita. Então, vamos colocar aqui para deixar o nosso exemplo, certo? Dá um erro. A lista está correta, mas a gente poderia ter evitado o erro com a lista também correta, certo? Então, essa é a estrutura de repetição do laço for. Vamos utilizar uma outra estrutura de repetição. A estrutura de repetição do laço while. O while é uma estrutura que vai checar uma determinada condição. Então, eu posso colocar i maior que 0. Eu vou ter, por exemplo, vamos começar com o i aqui, i igual a 10, né? Vamos chamar i de 10. E enquanto i for maior que 0, eu vou colocar i igual i menos 1, certo? Então, eu vou dizer assim, vou diminuir 1 do i. Então, e eu vou dar um print no nosso i. Ou seja, o while ele vai checar uma condição. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar o código. Quando a condição parar de ser verdadeira, ele para de executar o código e sai do laço, certo? Olha aí, então 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. O que acontece? Esse while ele é muito perigoso, porque se eu não tiver essa condição, ele pode dar problema e nunca sair, ficar no loop infinito. Então, se eu não tivesse, por exemplo, essa condição aqui, eu acabaria tendo um loop que vai estar imprimindo sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, indefinidamente. E isso é perigoso, certo? Isso pode causar um programa, por exemplo, de travar ou levar muito tempo para executar, porque você simplesmente entrou no loop infinito e isso daí dá um problema, certo? Então, a estrutura while ela é bem simples, ela é bem tranquila e ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Observe então, no momento agora, que a gente tem alguns casos especiais. A gente pode, por exemplo, utilizar um laço for em uma linha só para criar uma lista. Como assim? Eu posso dizer que a nossa lista A ela é igual a, digamos assim, o valor i mais 1 for i in range 10. Ou seja, eu posso dizer que o valor que a nossa lista vai ter vários elementos. Cada elemento ele tem o formato i mais 1, onde i é um elemento do range, ou seja, do intervalo de 10 números.
que seria o 0 até o 9. Então, a gente tem isso daqui, vai ser a nossa lista. Então, qual vai ser a nossa lista? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, somado um cada um. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se isso está acontecendo? Perfeito. Observe que essa é uma maneira mais eficiente e mais rápida de fazer alguma coisa na lista. E essa condição, ela não precisa ser somente o range. Você poderia ter, por exemplo, uma série de strings para essa lista. Então, você poderia começar a trabalhar com strings e assim a gente teria uma nova forma de construir uma lista. Bem, isso é tudo que a gente tem para poder falar sobre estruturas de repetição e vamos agora para a nossa próxima aula. Até lá!